Chegar aqui não é fácil, também não é difícil. Basta a gente ter coragem, né? Pedir para Deus ir à frente, e o Espírito Santo estando conosco, a gente faz tudo o que é impossível. Gostaria que vocês curvassem suas cabeças e gostaria de orar com todos. Soberano Deus e eterno Pai, amigo da minha alma, Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, usa-me como canal, Senhor, que aquilo que aqui será dito, Pai, não venha de mim, mas venha de Ti, para que assim, meu Pai, eu venha não me engrandecer, mas engrandecer a Tua palavra, o Teu nome, Senhor, para que possamos, Pai, a cada dia fortalecer o nosso espírito, a nossa alma. É assim que oro e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, eu passei muito tempo imaginando em que eu ia ministrar, em que eu ia falar, e sempre vinha vários temas, várias passagens da Bíblia, a qual eu me apegava e quando era com 2, 3 dias mudava. Mas hoje eu vou falar sobre Jesus, né? Eu vou falar sobre o exemplo que Jesus foi aqui na terra para cada um de nós, né? Eu só posso ser grato a tudo que Ele fez e passou, porque não há outro exemplo a não ser Jesus Cristo. Já teve vários profetas, como a Bíblia mesmo menciona, no Velho Testamento, como Salomão, um rei muito sábio, muito inteligente, que tinha tudo, que pessoas levavam ouro, levavam várias riquezas, para só passar um tempo com ele, ouvir aquilo que ele tinha para falar. Mas em determinado tempo da vida dele, ele errou, ele se desviou do caminho, ele começou a fazer o que era errado, assim como seu pai Davi praticou a mesma coisa, um grande rei, um grande sábio, mas no meio do caminho ele desviou o olhar dele, desviou o foco que era Deus. E Jesus Cristo não, ele foi o mesmo desde o nascimento até a sua morte. Até hoje ele ainda é o mesmo, até hoje ele continua sendo o mesmo, para a honra e glória do Senhor. Eu vou ler aqui uma passagem que se encontra aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, que diz assim a palavra do Senhor: porquanto para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos. Ou seja, aqui Pedro está relatando que Cristo deixou exemplo a qual devemos seguir, como por exemplo, ele não precisava ser batizado nas águas. Quando ele foi se batizar, o próprio João Batista falou: é tu que tem que me batizar e não eu a tu. Mas tinha que se cumprir aquilo ali, tinha que passar aquilo ali. E hoje temos que fazer aquilo que Jesus Cristo fez, ser batizado nas águas, ser exemplo, igual ele foi, praticar as mesmas palavras, a mesma coisa que ele praticou. Eu sei que não é fácil, é difícil, mas Jesus Cristo conseguiu. Ele tinha o Pai, ele não olhava para o que os outros falavam, ele só olhava um alvo, um foco, que era o Pai, que era o objetivo, que era o galardão, que era a vitória. Aqui no versículo 22, diz assim: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Ora, nenhum engano foi encontrado em sua boca. Se eu digo que sou irmão de Jesus Cristo, se eu digo que sou filho de Deus, então eu tenho que andar conforme a palavra diz. Eu tenho que andar conforme o próprio Jesus Cristo andou. Às vezes a gente se incomoda com calúnia, com fofoca, que muitas das vezes, irmão, a fofoca ela nunca chega como é contada. Às vezes as pessoas chegam, acrescentam, diminuem, e isso a gente fica abalado por dentro.
Mas quando a gente temos Jesus Cristo, o Espírito Santo dentro de nós, a gente simplesmente olha para o foco e diz: está repreendido em nome de Jesus, porque Deus é maior e o diabo não presta. No versículo 23, ainda de 1 Pedro 2, diz assim: quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia as ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ora, aqui eu entendo que é como aquela passagem de Maria Madalena. Eu acho que todos naquela passagem ali, se a gente colocar a nossa mente para imaginar, a gente pensa, eu acho que todos aquela multidão já vinha com as pedras na mão, só esperando não só para apedrejar Maria Madalena, mas para apedrejar Jesus Cristo também junto com ela, esperando ele cometer um erro, esperando ele fazer algo de errado. E ele sabiamente parou, olhou para o chão, escreveu ali, e depois olhou em direção a todos eles e disse: aquele que nunca cometeu pecado, que atire a primeira pedra. E voltou a fazer o que ele andava fazendo. O que é que eu entendo disso aí? Eu olhava muito pelo que o povo falava, eu olhava muito pelo que as pessoas diziam. Com isso aí eu aprendi muito, que a gente tem que olhar para o autor e consumador, a gente tem que olhar para o foco que é Jesus Cristo, e a gente tem que pedir a Deus, porque é Ele quem julga a minha vida, é Ele quem julga a sua vida, e não Satanás é que vai apontar e dizer o que é que você tem que fazer ou deixar de fazer. Deus é misericordioso com cada um de nós, o amor dele é tão infinito que a gente erra, tanto erra que ele está ali para nos dar a mão, nos dar amor, ele não invade a nossa vida. Eu entendia que quando eu pecava, ou errava, eu entendia que era ou Satanás, ou era Deus, e aprendi aqui no Rema, que Deus nunca me castigou, e eu imaginava que Deus castigava. Eu aprendi aqui no Rema, que Deus, Ele sempre me deu as mãos, sempre deu bondade, e eu achava que Deus tanto me dava bondade, como Ele me dava castigo, por me não fazer o que é certo. Eu, antes de fazer o Rema, eu acho que há 10, 20 anos atrás, não lembro, 15 anos, eu passava de frente a uma escola Rema, lá em João Pessoa, eu trabalhava de moto, passava na avenida, lá em Jaguaribe, e eu já declarava: um dia eu vou fazer essa escola. E eu começava a declarar: um dia eu vou fazer essa escola. E aprendi hoje aqui no Rema, que a fé, ela move montanha. Aprendi aqui no Rema, que quando você começa a declarar constantemente aquilo que você quer, Deus realiza para a sua vida. E Deus fez tanta coisa na minha vida, irmão. Se eu fosse contar aqui os testemunhos, seria vários. Um deles é: Deus trouxe a minha mãe para os pés do Senhor. Eu orava dia e noite. Toda noite, quando eu dobrava o joelho, irmão, que eu ia dormir, eu entregava a minha mãe nas mãos do Senhor e dizia: Senhor, sê com ela, traga ela para os teus pés. Hoje a minha mãe, que julgava muitas pessoas, é outra pessoa, para a honra e glória do Senhor. Eu vi a minha avó, antes de falecer, viveu mais de 100 anos, e perto do leito de morte dela, ela aceitou Jesus. Uma coisa que me deu muita felicidade foi ver a minha avó morrer com o Senhor, porque é muito triste quando você vê, você passa a entender a Bíblia, você passa a entender o que a Bíblia está dizendo, quando você não está com o Senhor, quando você morre sem o Senhor, porque você não vai ter a oportunidade de reviver e poder pedir aquele perdão e voltar para os pés do Senhor. Eu tenho um ditado que eu dizia muito, que eu só vou para os pés do Senhor quando Ele me chamar. E muitos crentes, principalmente determinada igreja, tem aquela mania de dizer: bora, hoje é o dia, se você não for hoje, amanhã é tarde, você vai morrer, sabe aquela pressão psicológica que fazia em você? E eu
redutava no meu coração e dizia: num dia que Deus tiver um encontro comigo, aí eu volto para o pé do Senhor. E para a honra e glória do Senhor, irmão, um dia eu acordei assustado, desesperado, trêmulo, porque eu vi Jesus Cristo vindo, descendo no céu com seus anjos, só que não dava para ver o rosto dele. A luz era tão forte, que eu não conseguia ver o rosto dele, mas eu conseguia perceber da cintura para baixo que era ele, porque dava para ver o buraco nos pés dele. Ao redor, cheio de anjos, aquelas luzes brancas brilhando, creio eu que era anjo, eu acredito que era anjo. Lá perto da minha casa tinha uma árvore que, irmão, ao olho humano é difícil você dizer assim, essa árvore não consegue ser arrancada, e o vento era tão forte, que aquela árvore se arrancou facilmente. Naquele momento, no meu sonho, eu levantei correndo, fui para a casa de uma mãe de um colega meu, que era evangélica, e quando eu cheguei lá, as portas tudo abertas, caí de joelho na sala, clamando o nome dela, chamando ela, mas ela já tinha sido arrebatada para a honra e glória do Senhor. E naquilo ali eu acordei muito assustado, e entendi que Deus tinha algo na minha vida, e queria eu nos pés dele. E desde então, eu comecei a querer caminhar para os pés do Senhor. Mas Satanás sempre mexia comigo, sempre me desviava o foco. E dou graças a Deus que eu conheci uma pessoa que é meu ex-patrão, e ele falava tão bem do verbo da vida, que eu fiquei tão cheio de tanto ele falar do verbo da vida, que eu resolvi vir conhecer. Já era aqui, já, nesse prédio, e vim conhecer. No início eu até fiquei escandalizado com a forma que era, né? Porque eu já vim de outras igrejas, mas aí eu vi que era isso que era para mim, porque eu vi como as pessoas se comportavam aqui, que não olhavam a vida de ninguém, que o foco era Jesus Cristo, que proclamava muito a fé, que buscava verdadeiramente o Senhor. Até já comentei até com a minha esposa, eu posso ir para qualquer lugar do Brasil, mas a primeira coisa que eu tenho que procurar é um verbo da vida. Então eu posso dizer para vocês que nesses 2 anos, o rema mudou a minha vida, literalmente. Hoje eu sou uma nova pessoa, aprendi como orar melhor, aprendi como me comportar melhor, aprendi como agir, e não quando acontece alguma coisa e agir por impulso, abrir minha boca e já dizer algo. Não, primeiramente espera no Senhor, pensa antes de falar. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que fizeram o rema também, que suportaram esses 2 anos conosco. Só Deus sabe que esses últimos meses que eu venho passando, eu quase que pensei em desistir por outros motivos, mas no meu coração, Deus falava: não desista, que maior é o que eu tenho para você. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.